Pronto. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Capacita 6 da semana. Para quem está aqui com a gente pela primeira vez, o Capacita 6 é um programa de capacitação técnica voltado para os servidores da Secretaria Estadual de Saúde, a partir de um diagnóstico que foi feito na Secretaria em 2020 e a necessidade de a gente se debruçar um pouquinho mais sobre algumas temáticas que no dia a dia da gestão deixam a gente com algumas dificuldades, não é? Em tomar as decisões, né? Auxiliar os gestores a tomar certas decisões, esclarecer alguns conceitos, como é que esse fluxo acontece dentro da secretaria. E aí a gente tem feito uma grade, não é? Desde o ano passado, uma grade sobre administração pública, de uma forma geral, e uma das temáticas muito importantes que a gente tem aqui na secretaria é essa de hoje, que é a tomada de contas especial. É uma temática que ela é tocada hoje, conduzida pelo controle interno. E aí hoje a gente tem aqui, especialmente a nossa querida Ana Carolina Cavalcante, advogada, né, coordenadora da área de correição, né, faz parte da gerência de correição da Diretoria Geral de Controle Interno, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a tomada de contas especial, como é que acontece, quais são os conceitos dessa tomada de contas, o que é isso, né? Nem todo mundo entende o que é isso, em que casos isso se aplica, como é que se abre, como é que fecha, né? Quais as características, qual é o fluxo, né? Qual é o fluxo disso. E aí é um pouco isso. E aí as dúvidas que eventualmente cada um tenha, tem aí o nosso chat para o pessoal colocar suas dúvidas ao longo da aula ou no final, conforme nossa tutora hoje, nossa professora queira conduzir. E lembrando que a aula vai ficar gravada no próprio site da Telesaúde e também no site da DGMOG. A aula também vai estar gravada. Eu vou colocar aqui para vocês no chat, mas é dgmog.saude.pe.gov.br. Então, a aula de Carol ela já está lá em capacitações. Vocês vão em serviços, Capacita 6 e já vai encontrar a aula de Carol. Essa que ela está apresentando aqui para a gente hoje. Então, não precisa se aperrear em anotar rápido as coisas, porque vai estar disponível a apresentação de Carol para todo mundo. E a aula gravada também vai ficar na Telesaúde. Certo? Carol, um prazer ter você aqui com a gente para ensinar um pouco para a gente, compartilhar da sua experiência sobre esse tema. E aí eu deixo a palavra com você, minha querida. E aí eu vou pedir para me ausentar, porque fica melhor a transmissão com a câmera aberta só do professor. Mas aí qualquer coisa que você precise, eu estou por aqui, Denis está por aqui para dar suporte, Emerson da Telesaúde também. Então, o que você precisar é só dar um alô. Então, está com você a palavra, minha querida. Seja muito bem-vinda ao Capacita 6. Muito obrigada, doutora Juliana. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para esse projeto que eu acho tão rico, principalmente por deixar esse material num ambiente, numa biblioteca, em que a gente possa acessar depois, porque é muito bom a gente ter as pessoas prestigiando esse momento conosco, mas também esse material que fica importante para as nossas formações, para a formação da nossa equipe. Então, é muito valioso esse projeto e eu fico muito feliz de participar. Tá? Perfeito, Carol, é isso. E as pessoas que eventualmente hoje não puderam estar aqui assistindo online sua aula, podem assistir em outro momento, e até quem está assistindo, se teve alguma dúvida, pode rever a aula, pode tirar essa dúvida posterior. É isso mesmo o nosso intuito. Então, Carol, a palavra está com você. Dê aí seu show de bola. Um beijo. Boa aula para todo mundo. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar esse pequeno estudo sobre a tomada de contas especial, porque ele é vasto, né? Ele é um pouco complexo, mas eu estou trazendo aqui um panorama do que seria esse processo administrativo para todos, e qualquer dúvida, qualquer apontamento também, eu estou aqui à disposição no chat
Gostaria de registrar aqui a presença da Comissão da Tomada de Contas Especial aqui da SES, que está aqui conosco, e também conto com a participação de vocês. Qualquer coisinha que eu esquecer, me lembrem. Tá? Vejam só, eu queria iniciar falando um pouco sobre a minha formação, né? Eu tenho uma formação jurídica, sou bacharel em Direito, mas minha primeira formação foi em História, né, pela Universidade de Pernambuco. E aí, eu esse ano faço 15 anos de Estado, né? Estou debutando esse ano no Estado de Pernambuco como servidora, sou da Secretaria de Educação do Estado, minha casa. Trabalhei 4 anos na Procuradoria-Geral do Estado como assistente de Procuradoria e fui chamada para essa missão aqui na Secretaria de Saúde, na gerência de correição. Né? Nossa gerência de correição hoje, ela trabalha com 3 processos administrativos, né? Que são os processos administrativos disciplinares, os PADs, o processo administrativo de apuração e aplicação de penalidade, os PAPs, que a doutora Luana Becker brilhantemente já apresentou anteriormente no Capacita 6, e a tomada de contas especial, né, que é esse que nós vamos aprofundar o estudo hoje, tá bom? Então, como uma boa professora de história, eu não poderia iniciar sem um pensamento, uma reflexão de um grande homem, né, de Benjamin Franklin, né, de um dos líderes da Revolução Americana, um grande constitucionalista também, que ele diz: não perca tempo, esteja sempre envolvido com algo útil, descarte todas as ações desnecessárias. Por mais que seja óbvia essa frase, ela deve ter uma atenção em 2 pontos, né? A questão do tempo, né? Que hoje é a coisa mais valiosa, né? No nosso mundo está aí as redes sociais, né? Para demonstrarem isso, né? Quanto mais se perde tempo nas redes sociais, perder tempo entre aspas, mais essas empresas lucram com isso, né? Então, o nosso tempo, ele hoje está cada vez mais valioso, né? Mas aí eu trago esse pensamento porque ele fala tanto do tempo quanto das ações, né? E é muito importante, dentro da administração pública, a gente agir, né? A gente ter em mente que a nossa ação, ela tem que ser uma ação necessária, né? Então, se eu estou falando de uma aquisição, por exemplo, de um município, pelo município, de uma ambulância, via uma emenda parlamentar, por exemplo, um deputado, ele destinou uma verba para um município X para comprar 2 ambulâncias, né? O que não pode se perder de vista é quais as principais ações que devem ser feitas com isso, né? Primeira é a aquisição, né, daquele bem. E a segunda é a prestação de contas, né, desse bem que é feito, desse bem que foi adquirido, né? Então, é muito necessário que essas ações elas sejam empregadas da forma correta, né? De que não se perca de vista o que tem que ser feito dentro da administração pública, né? Para que ela seja cada vez mais proba. Então, eu quero iniciar o tema tomada de contas inicial, agora fazendo com que ele seja colocado dentro do espaço dele, né? De uma maneira em que eu não vou falar assim, é um processo administrativo, sim, mas o que é um processo administrativo, né? Para quem é da área de direito, é muito fácil falar, né? É um processo, a gente tem uma linguagem própria, né? Como as pessoas falam, o juridiquês, né? O juridiquês, mas a questão do processo administrativo, ela é importante porque ela não ela não é um fim só naquela determinada ação, né? Existe um conceito, né? E existem vários tipos de processo. Então, foi o que eu trouxe aqui para vocês.
Antes da gente refletir sobre isso, existe uma frase de Fritz Werner, né? Fritz Werner, que esse sim é constitucionalista, é um constitucionalista alemão. Ele diz: há quem identifique que o direito administrativo, há quem identifique o direito administrativo como o direito constitucional concretizado, né? Tantas pessoas falam assim, nossa, a nossa Constituição é garantista, e por ser garantista tem muita coisa ali que não corresponde à realidade, né? Então, ele foi muito feliz nessa frase quando ele diz que o direito administrativo ele é o direito constitucional na prática, né? E outra coisa que é muito importante, que eu não trouxe nem o pensamento dele, eu sempre gostei muito das ideias e li muito, bebi muito na fonte de Fred Didier Júnior, né, um processualista, que ele diz assim: o que é o direito processual, né? Antes da gente trabalhar o conceito em si, mas o que é o direito processual? Ele disse: olha, imagine a construção de uma música, né? Para uma música existir, ela precisa de uma partitura e ela precisa de um maestro e de uma orquestra, né? Então, assim, para o direito material, a lei propriamente dita, ela é a partitura, né? E o direito processual é o maestro que vai fazer com que esses códigos, né, para o direito, eles façam sentido, né? Então, entrando aqui no conceito de processo administrativo, é a sequência de atividades da administração interligadas entre si, que visam alcançar determinado efeito final previsto em lei. Trata-se do modo como a administração pública toma suas decisões, seja por iniciativa de um particular, ou seja por iniciativa própria, né? Então, quando se fala em processo administrativo, não necessariamente a gente está falando num processo sancionatório. E a gente vai ver as espécies dele, né? Mas uma atividade que a administração tem para alcançar determinado fim, né? No estado de Pernambuco, aí a gente tem a legislação federal que regula o processo administrativo, e aqui no estado de Pernambuco, quem faz isso é a nossa lei, é a lei 11.781, de 6 de junho de 2000, que regulamenta o processo administrativo, tá? Aqui eu coloquei as espécies de direito administrativo, né? Há 6 espécies de processo administrativo. São os processos de expediente, de gestão, de outorga, processo restritivo de direitos, o processo sancionatório e o processo de controle, tá? Então, eu trouxe uma breve explanação do que seria cada um deles, né? O processo de expediente é a rotina burocrática da administração, que não deixa de ser um processo administrativo. Os processos de gestão instrumentalizam decisões administrativas da gestão da coisa pública, né? O processo de outorga confere direitos ao particular, né? O processo restritivo de direito impõe obrigações de fazer ou não fazer. Os processos sancionadores impõem sanções decorrentes da prática de um ato ilícito, tá? Nosso famoso poder de polícia. E, por último, os processos de controle, né? Os processos que analisa e corrige condutas de agentes públicos. Então, não é à toa que nós estamos dentro de uma diretoria de controle interno, né? O controle interno, os macroprocessos do controle interno é a correição, né? Então, isso explica muito, porque a correição ela está dentro do controle interno, né? Porque esse controle interno, esses processos de controle interno, que não são somente os correcionais, analisa e corrige condutas dos agentes públicos, né? Deixa eu passar para o próximo slide. Então, aqui eu botei uma arte para vocês verem, né, as espécies de processos administrativos, tá? Controle, expediente, gestão, outorga, restritivo de direito e sancionatórios.
O direito administrativo, ele é um direito que não é codificado, né? Então, o direito administrativo bebe muito na fonte da Constituição, né? Das suas leis e dos princípios, né? E o que são os princípios? Os princípios são as verdades fundantes, né? É a partir dos princípios que você cria as ideias, né? E norteia toda a conduta que deve ser feita, toda não, né? Dependendo de cada princípio, diante daquele tema. Então, assim, no geral, né? Principalmente no Capacita 6 de IPAP, Luana trouxe a questão dos princípios, né? Nós temos o famoso LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade. Então, como eles já foram trabalhados, né? E como eles são muito difundidos diante deles estarem explícitos na Constituição Federal, porque temos princípios que estão explícitos na Constituição Federal e processos que estão implícitos. Eu destaquei o princípio da prestação de contas, né? Esse é o principal princípio que rege a tomada de contas especial. A prestação de contas é um princípio constitucional que é norteado por outros dois princípios. É o princípio da supremacia do interesse público, né, que é aquele princípio que afirma que o interesse da sociedade ele está acima do interesse particular, havendo o choque, né, desses interesses. Sempre o interesse público, o interesse da sociedade, ele vai se sobressair ao interesse do particular. E o princípio da indisponibilidade, né? Que é um princípio onde o agente público ele não pode dispor daquele direito, né? Ele tem que segui-lo, né? A indispensável prestação de contas dos agentes públicos é uma decorrência do princípio jurídico republicano. Por isso, os órgãos estatais de controle interno e externo atuam para o Estado prevenir a dilapidação de seu patrimônio e, quando há irregularidades, reprimir a ocorrência dos danos por intermédio das cobranças administrativas e da tomada de contas especial, né? Então, eu não poderia entrar no assunto tomada de contas sem trazer à baila a questão da prestação de contas, do princípio da prestação de contas. Também foi muito importante esse momento do Capacita SES que eu estou participando ser hoje, porque nós também tivemos um Capacita SES sobre prestação de contas com o doutor Lucivaldo, né? Então, foram os temas que antecederam aquilo que a gente vai voltar a falar hoje, né? Que é a tomada de contas especial. Aqui eu coloquei o conceito de tomada de contas especial, né? A grosso modo, a prestação de contas, quando você faz um convênio com o Estado, né, com o ente público, quando você tem um contrato com um ente público, é obrigatória a prestação de contas, tá? Só que em casos específicos, né, como a tomada de contas, vocês vão ver mais adiante, é uma medida extraordinária, né? Bom, me fugiu aqui me distraí, me fugiu um pouco aqui sim, voltou. Veja só. Quando a prestação de contas ela não ocorre na questão dos convênios e dos repasses de emenda constitucional, de emendas parlamentares, emendas constitucionais não, perdão, emendas parlamentares, quando essa prestação de contas não acontece, então a administração pública toma as contas para si, para tentar rever o dano, né? O dano ao erário público, o dano ao bem público, né? Então, a grosso modo, tomada de contas seria isso. Então, o conceito é este, é um processo que mais se aplica, que eu achei mais interessante, é de Jacob, que ele diz, é um processo de natureza administrativa, de instauração excepcional, que visa apurar a responsabilidade por omissão
ou irregularidade no dever de prestar contas ou por dano causado ao erário. Na fase interna, se faz um procedimento de natureza administrativa, instaurado em caráter excepcional, que visa determinar a regularidade na guarda e aplicação dos recursos públicos. E, diante da irregularidade, na fase externa, um processo para julgamento da conduta do agente público, tá? Então, aqui a gente já vê que é um processo extraordinário, né? E a gente já visualiza que ele possui fases, tá certo? Para tratar de tomada de contas especial, a gente precisa de uma base legal. E essa base legal no estado de Pernambuco, ela é disciplinada através, logicamente, da Constituição Federal de 88, da Constituição do Estado de Pernambuco, da Lei Estadual 12.600 de 2004, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e a Resolução número 36, também do Tribunal de Contas de Pernambuco, a qual dispõe sobre a instauração, instrução e processamento das tomadas de contas especiais. Então, qual o objetivo da tomada de contas, né? A tomada de contas, ela tem por objetivo apurar a responsabilidade que der causa à perda, extravio ou a outra irregularidade que resulte dano ao erário, com o levantamento dos fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obtenção dos respectivos ressarcimentos. Então, aquele exemplo lá que eu dei da ambulância, né? Mas a prestação de contas, para se abrir a tomada de contas especial, não é necessário só haver a omissão de prestar contas. Pode existir também a prestação de contas irregular, né? Então, havendo a prestação de contas irregular ou a ausência da prestação de contas, se suscita aí a abertura de tomada de contas especial, certo? Somente deverá ser instaurada quando apurados os fatos e depois dessa apuração for constatado o prejuízo aos cofres públicos. E se não houver êxito, as providências administrativas internas visando a recomposição ao Tesouro Estadual do dano causado ao erário, né? Só destacando que esse dano é um dano para toda a sociedade, né? É um dinheiro que poderia ser empregado na melhoria, vou falar aqui do nosso caso, né, da Secretaria Estadual de Saúde, um dinheiro que poderia ser aplicado na compra de veículos para ajudar a população no transporte entre municípios, poderia ajudar na aquisição de ambulâncias, poderia ajudar na reforma de algum posto de saúde, né? Então, quando isso não acontece, né, a gente chama de dano ao erário um dano social grave, né? Onde se empregou dinheiro, né? E esse dinheiro é um dinheiro que advém dos nossos impostos, né? E esse dinheiro não foi empregado da forma que deveria ser, né? Os objetivos do procedimento de tomada de contas são levantar fatos, quantificar o dano, identificar os responsáveis e obter o ressarcimento do dano, né? Esse é o objetivo da tomada de contas especial, né? A gente vai ver que ele tem fases, né? A Controladoria Geral do Estado cita 2 fases, mas a gente gosta aqui de falar de 3 fases, né? A fase preliminar, que seria uma fase tão importante quanto a fase de tomada de contas, propriamente dita, a fase interna e a fase externa. Tá? Deixa eu abrir aqui o slide. Então, aqui eu coloquei as 3 fases, né? A fase preliminar, a fase interna e a fase externa. E aqui a gente já tem uma visão das fases e seus responsáveis, né?
Então, a fase preliminar, segundo a resolução do Tribunal de Contas, né, ela é de competência do setor de prestação de contas da entidade, né, do órgão. No caso aqui, a DGF, né? A fase interna, ela é realizada pela Comissão de Tomada de Contas, né? Agora, logicamente que para essa comissão processar essa tomada de contas, existem vários atores que vão também atuar na fase interna. E a fase externa, né? Aqui eu coloquei SCGE e Tribunal de Contas, mas a SCGE, ela também está na fase interna. Perdão, aí foi um equívoco. A fase externa é só o Tribunal de Contas do Estado, né? Que é o único órgão que tem a competência de julgar essas contas, né? E aqui a gente já começa falando um pouco da fase preliminar da tomada de contas especial, né? A Lei Orgânica do Tribunal de Contas, notadamente o artigo 36, e a resolução, também de número 36, tem previsão para que o órgão ou entidade, no prazo de 180 dias, adote todas as providências e medidas administrativas para o saneamento preliminar da irregularidade e obtenção do ressarcimento ao erário, né? Então, quando é que começa a contar esses 180 dias, né? Então, eu vou usar um exemplo. Vou voltar para a emenda parlamentar, que é uma atividade usual daqui, né? O deputado X destinou uma emenda parlamentar para o município Y, e essa verba é destinada para a aquisição de uma ambulância, certo? Então, o deputado, ele não passa essa verba diretamente para o município, né? Ela vem via Estado e via Secretaria de Saúde, tá certo? Então, essa verba vem para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde repassa para esse município essa verba para que eles possam fazer essa aquisição. Então, se pactua a prestação de contas após, porque eles primeiro têm que ter um plano de trabalho, né? O município precisa apresentar um plano de trabalho onde vai ter lá vai ter que estar exposto lá a necessidade desse veículo, vai falar um pouco da história do município, da importância que isso terá para eles, e também toda uma estratégia de compra, de manutenção que vai ser feita pelo município, e esse plano de trabalho ele é necessário para que a emenda atinja o seu fim, né? Então, acontecendo isso, o município ele tem um prazo para prestar contas. Vamos supor que ele recebeu a verba, em 6 meses ele comprou, né, o município, no caso, comprou a ambulância, e aí ele tinha 2 meses após a compra, né, após os 6 meses, 2 meses para prestar contas, né? E dentro desse período, se dentro dos 2 meses que ele tinha para prestar contas, ele não presta contas, ou essa essa prestação de contas, ela é julgada irregular, então começa aí o prazo para a fase preliminar acontecer, né? É da omissão da prestação de contas ou da irregularidade da prestação de contas, daquele último dia que tinha para se prestar contas, não ocorreu, ou da irregularidade do dia que a irregularidade foi detectada, se conta 180 dias para que a administração tome as medidas administrativas internas para ressarcir o dano, regularizar a prestação de contas, né? Ou, dependendo do caso, solicitar a abertura de tomada de contas especial. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Após o esgotamento de todas essas medidas administrativas internas, sem o ressarcimento pretendido,
a autoridade administrativa competente deverá providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, iniciando-se a fase interna de tomada de contas, né? Tem umas ponderações para fazer em cima disso. O que são todas as medidas, né? Esgotar todas as medidas administrativas, né? A partir do momento que a administração detecta a irregularidade, se manda um ofício para a prefeitura, para o município, né? Não tendo sucesso, se manda outro ofício para o município, se faz uma diligência presencial, né? Da terceira vez, vamos colocar assim, que se tentou e não conseguiu, né? Então, já está aí configurada, né, as medidas, todas as medidas que foram feitas para que o município regularizasse sua situação, mas sem sucesso, né? Então, isso é um exemplo de esgotar todas as medidas administrativas, porque você, verificando que houve a ausência da prestação de contas, você mandar só um ofício dizendo que o município, dizer ao município que ele está em dívida, né, dessa documentação com a Secretaria de Saúde, isso não exaurir todas as medidas administrativas, né? E para a outra ponderação, se abre o processo de tomada de contas especial. Existem os casos de dispensa, né? Hoje, os processos não, hoje as prestações de contas, né? Hoje, o dano ao erário que for menor com as atualizações monetárias após esse tempo, né, que foi designado para as medidas administrativas internas, o valor foi inferior a R$60 mil, não se abre tomada de contas especial, tá certo? O próprio setor de prestação de contas, ele pode fazer a cobrança por outro tipo de procedimento. Por quê? Porque a tomada de contas é um processo excepcional por ele ser custoso, por ele ser caro para a administração pública e por ele ser extremamente demorado, tá? Então, esse é um caso de dispensa de prestação, de abertura de tomada de contas. Ou se essa ausência da prestação de contas, a partir do primeiro dia que se viu a falta da prestação de contas, contando 8 anos, se passaram 8 anos, e esse processo não entraram com a tomada de contas, né? Não se tomou nenhuma medida, né? Após 8 anos, prescreve o direito do Estado, né? O direito de ação do Estado em cima desse processo, tá? Vamos lá. A gente tem essa lei orgânica, a resolução número 36 do Tribunal de Contas, que trata dessa fase preliminar, mas tanto a DGF quanto o controle interno viu a necessidade de elaborar uma instrução normativa, e assim foi feito, né, pelas duas diretorias, que é a Instrução Normativa 001, de 26 de janeiro de 22, que dispõe sobre essas medidas administrativas para o ressarcimento ao erário, na fase preliminar à instauração de tomada de contas no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, e foi publicada no Diário Oficial de 27 de janeiro deste ano. Novinha, fresquinha, essa instrução normativa que vai lá pormenorizar todas as ações que devem ser feitas antes de se instaurar a tomada de contas especial. Tá? E aqui, nesta fase, né, a relação que a gente vai ter aqui é do setor de prestação de contas, né, da entidade, no caso aqui da SES, com o município ou a organização social, tá? Então, a fase preliminar se dá na relação desses dois atores aqui, a prestação de contas e o órgão ou a entidade. Não existindo os casos de dispensa
de tomada de contas especial. Findada a fase preliminar, sem sucesso, inicia-se a fase interna da tomada de contas especial, tá? Então, ela se inicia com a instauração e termina no momento do seu envio para o Tribunal de Contas, que é a fase externa, tá? Para o julgamento. Segundo a ordem do artigo 36 da Lei 12.600 e do artigo 3º, em seu artigo 3º, e da resolução 36 também do Tribunal de Contas, após esgotar todas as medidas administrativas internas sem obtenção do ressarcimento pretendido, a autoridade administrativa estadual competente deverá providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial. É pressuposto essencial para a instauração de tomada de contas especial a existência de elementos suficientes para a comprovação da ocorrência do dano. Daí, porque se faz a necessária narração minuciosa da situação que deu origem ao dano, baseada em documentos e outros elementos probatórios que deem suporte à comprovação de sua ocorrência. Ademais, é preciso ficar evidenciada a relação entre a situação que deu origem ao dano e a conduta ilegal, né? Para se instaurar a tomada de contas especial, a gente precisa da fase preliminar com toda a instrução probatória, né? A gente precisa, se for um convênio entre o município e a Secretaria de Saúde, né? Então, a gente precisa do instrumento desse convênio, a gente precisa do plano de trabalho, a gente precisa dos empenhos, de todos os documentos iniciais, mais os documentos que foram confeccionados nesta fase preliminar, como o termo de abertura, os ofícios que foram enviados, entenderam? Findando essa fase, ela só acaba com o termo final, né, das medidas administrativas preliminares, como está na resolução 36, como está na instrução normativa aqui da SES. Então, todo esse processo que deve ser realizado pelo Sistema Eletrônico de Informação, pelo SEI, né, é muito importante a gente frisar isso, que tanto a fase preliminar quanto a tomada de contas e todos os outros processos que a gente trabalha aqui na nossa gerência, como um processo administrativo disciplinar e PAP, processo de apuração e aplicação de penalidade, eles precisam ser realizados pelo SEI, tá? Então, terminou a fase preliminar, esses documentos são encaminhados para instaurar e iniciar a fase interna, né? Todos esses documentos, o que é que eles precisam ter, né? O principal elemento que esses documentos têm que trazer, né? O dano, a conduta, e aqui no final ele fala do nexo de casualidade, né? É preciso ficar evidenciada a relação entre a situação que deu origem ao dano e a conduta ilegal, ilegítima e antieconômica da pessoa física ou jurídica a quem se imputa a responsabilidade de reparar ao erário o prejuízo causado, né? Então, não é porque uma emenda foi destinada para o município X que o município Y, que não tem nada a ver com o X, vai, a grosso modo, pagar o pato. Não. Existe aí o que a gente chama na doutrina de nexo de casualidade. A ação tem que estar ligada ao agente, né? E esse agente tem que concorrer para que essa ação aconteça. Então, eu coloquei aqui a fase interna, né? Essa arte para que fique esquematizado para vocês. Na fase preliminar, a gente vê só a prestação de contas com a relação da prestação de contas com o órgão ou entidade, né? Aqui na fase interna, a gente tem uma relação de atores, onde temos a figura da DGCI, GCO, né, que é a Diretoria de Controle Interno, onde está alocada a gerência de correção. Nós temos a figura
do secretário de Saúde, né, a nossa autoridade máxima, né, e somente ela compete a abertura de tomada de contas especial. Nós temos a comissão permanente de tomada de contas especial e nós temos o órgão a entidade, né? Então, durante essa fase interna, todos esses órgãos vão conversar. Eu coloquei aqui a SCGE no meio, porque ela é o órgão de controle do Estado, né? O órgão de controle geral do Estado. Então, ela sempre está disponível para nos auxiliar em qualquer fase, aí, em qualquer momento, né? Da tomada de contas especial, e ela tem um papel fundamental no final, que é a certificação dessa tomada de contas. Ela primeiro vai fazer a análise jurídico-formal do processo, né? Ela vai analisar todos os requisitos foram cumpridos, e vai apresentar a certificação ou não dessa tomada de contas, tá? Aqui nós temos a fase externa, né? A fase externa da tomada de contas, ela se inicia, a fase interna da TCESP, que corresponde àquela desenvolvida no âmbito da própria administração, onde ocorreu a irregularidade, encerra-se com a remessa dos autos ao Tribunal de Contas. Com o ingresso dos autos no Tribunal de Contas, inicia-se a fase externa. É isso. Finalizando a fase interna, inicia-se a fase externa, logicamente, que terá a finalidade de firmar a responsabilidade dos agentes envolvidos face aos indícios levantados e julgar as contas e a conduta dos agentes recebedores de recursos públicos responsabilizados. Então, não é papel da comissão de tomadas de contas e nem do secretário de saúde responsabilizar esses agentes públicos envolvidos, públicos ou privados envolvidos, né? Quem tem essa competência somente o Tribunal de Contas, diferentemente de um processo administrativo disciplinar, né? Que compete ao secretário de saúde ou a um secretário que foi delegado por ele julgar, né, a conduta de um servidor, né? Fazendo essa analogia, a comissão e o secretário de saúde não têm a competência de julgar a tomada de contas especial, somente o Tribunal de Contas. O julgamento da tomada de contas no âmbito do Estado de Pernambuco é competência constitucional originária do Tribunal de Contas do Estado, conferido pela Constituição Estadual em seu artigo 30, inciso 2º. Aí aqui não tem relação de ninguém com nada, nem com outras pessoas, é somente o Tribunal de Contas, o órgão competente para julgar a tomada de contas especial. E aí vem a pergunta: quem está sujeito à tomada de contas especial, né? O artigo 1º da Resolução 36, ele diz: está sujeita à tomada de contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou município responda, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária, inclusive as organizações não governamentais, as entidades de direito privado qualificadas para a prestação. Tá? Então, aqui tem um rol das pessoas físicas ou jurídicas que estão sujeitas a um processo administrativo de tomada de contas especial. E como é que se dá a instauração da tomada de contas especial, né? Com as providências administrativas internas realizadas de maneira correta, segundo a instrução normativa, segundo a resolução do Tribunal de Contas, né? Eu coloquei aqui entre aspas, a fase preliminar. O prazo mencionado no caput deve ser contado da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nos casos de omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da aplicação dos recursos repassados.
Inciso 2, da data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela administração nos demais casos. E 3, da data da rescisão motivada do acordo de confissão de dívida e parcelamento firmado conforme previsão legal. Uma coisa de extrema importância é a questão do prazo na tomada de contas especial, né? Então, da data fixada para a apresentação da prestação de contas, a partir dali, se conta 180 dias para abrir e finalizar a fase preliminar, certo? Terminou a fase preliminar e esse processo for apto a uma prestação de contas, a uma tomada de contas especial. Então, se instaura um processo de tomada de contas especial que tem mais 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias por igual período, para finalizar o processo de tomada de contas especial. Esse é o prazo. Quando a gente vê prazo prescricional, que é o prazo de 8 anos, né? Isso confunde muito, porque em outros processos existem os casos de interrupção de prazo, o que não acontece com a tomada de contas, né? Então, eles dão esse prazo, digamos, apertado para a fase preliminar e fase interna, porque ele precisa de um prazo para a certificação e ele ainda precisa de um prazo de julgamento no Tribunal de Contas, certo? Então, um processo que tem 7 anos sem a fase preliminar tá concluída e apto para tomada de contas, certamente esse processo ele vai prescrever, né? Porque ele não tem causa interruptiva, como tem, por exemplo, no processo administrativo disciplinar, né? Onde o servidor cometeu a conduta, né? A possível conduta ilícita, a prescrição para aquela conduta, vamos dizer, é de 2 anos, mas se em 1 ano e meio houver a instauração desse processo administrativo disciplinar, começa a contar o prazo novamente, né? Na tomada de contas, isso não existe. Então, 180 dias para a fase preliminar, 180 dias mais, podendo ser prorrogável por mais 180 dias na fase interna da prestação da tomada de contas especial. Aqui ele fala de como a contagem acontece, né? Da data fixada para apresentar a prestação ou da data do evento, quando conhecida, ou da ciência do fato pela administração. E 3, da data da rescisão motivada do acordo de confissão de dívida e parcelamento firmado conforme previsão legal. Se, na fase interna, a entidade, vamos dizer, uma ONG, ela concordar que realmente ela causou o dano, reconhecer que aquele dano foi realizado por ela e quiser fazer um parcelamento daquele dano, a partir do momento que ela paga a primeira parcela, a gente suspende o prazo da tomada de contas até ele finalizar o parcelamento. Caso ele não pague alguma dessa parcela, né? Caso haja inadimplemento dessas parcelas, né? Da rescisão motivada do acordo de confissão de dívida, e aí os prazos voltam a correr na tomada de contas especial. Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente, porque fica um pouco confuso para entender agora, tá? A responsabilidade, né? Quem tem competência para abrir a tomada de contas especial? Essa competência, ela pode ser delegada, né? Essa competência, ela é exclusiva, privativa, né? Então, veja, o artigo 4º da resolução diz: são competentes para instaurar a tomada de contas especial as seguintes autoridades. E aí ele traz um rol taxativo de todas as pessoas que têm competência para abrir. E lá, no inciso 11, nós temos secretário de Estado, quando a omissão no dever de prestar contas
for de responsabilidade de ordenadores de despesa da administração direta e indireta do Estado que lhes são subordinados. Né? Então, aqui na Secretaria Estadual de Saúde, a competência exclusiva do secretário, de Dr. André Longo, para abrir a tomada de contas especial. No artigo 5º, né, ainda tratando da questão de responsabilidade, salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas do Estado, fica dispensada a instauração de tomada de contas em quaisquer das seguintes hipóteses. Aí eu botei atenção aqui, porque não é todo o processo que está em fase preliminar de tomada de contas que vai virar uma tomada de contas especial, né? Se no processo, durante o processo, eles veem que o valor é inferior a 60 mil reais, esse processo não vai para a tomada de contas especial. Né? A própria prestação de contas, lá na fase preliminar, ela procede com... Não vou falar procede, não. Ela inicia um procedimento administrativo, que é o TCC, que é o Termo de Constituição de Crédito Não Tributário. Né? Que tem, esse procedimento tem uma lei específica, que é a 13.178, de 29 de dezembro de 2006. Então, esse processo aqui ele não é apto para a tomada de contas especial. E a segunda hipótese é houver ocorrido prazo superior a 8 anos das datas dispostas no parágrafo 1º do artigo 3º dessa resolução. A instrução de tomada de contas, né? A tomada de contas especial, devidamente formalizada, possui um rito próprio e deverá ser instruída e organizada de forma individualizada, de modo que contenha todos os documentos essenciais à evidenciação e à quantificação do dano ao erário e à identificação dos responsáveis. Então, quando se fala em instrução de tomada de contas, é um ato posterior à instauração, né? Então, o processo chega no controle interno, né? Depois de passar pela Secretaria Executiva de Administração e Finanças, que manda para o controle interno, que manda para a gerência de correção, que faz toda a análise do checklist para saber se toda a documentação para a abertura que dá a legitimidade da instauração de tomada de contas está ali, né? Então, o secretário de saúde instaura o processo e aí começa a fase de instrução, certo? É o processamento da tomada de contas especial que ele vai ser realizado pela comissão de tomada de contas especial. Então, esse processo, ele também possui um rol de documentações necessárias que precisam ser acostadas, né? E lembrando mais uma vez, todo esse processo tem que ser realizado pelo SEI. Agora, a Comissão de Tomada de Contas Especial. A Comissão de Tomada de Contas Especial, ela é feita, né, ela é composta por servidores efetivos estranhos ao setor onde ocorreu o fato motivador, podendo a escolha recair em servidores de outros órgãos e entidades designados pela autoridade competente. Quem é que escolhe essa comissão, né? A comissão de tomada de contas, ela é escolhida pelo secretário de saúde, né? Pessoas capazes, né? Que têm uma formação mínima para julgar esse tipo de processo, né? Hoje, nossa comissão ela é composta por uma contadora e dois advogados, né? Que julgam esse processo, né? Essa escolha ela é publicada em Diário Oficial, e aí, após a publicação do Diário Oficial, se efetiva a comissão, certo?
essas pessoas, elas podem ser tanto da Secretaria de Saúde, elas podem ser tanto do órgão de origem, como ela pode vir de outros órgãos da administração. Na resolução 36, ele destaca aqui o papel da comissão, né, de tomada de contas especial, que ela é designada pela autoridade competente sobre a situação orçamentária e financeira, com a respectiva instrução probatória, o qual deverá identificar, além da omissão de prestar contas, as irregularidades, seus responsáveis e o dano por eles gerado ao erário, se houver, como também manifestação acerca das contas analisadas. Então, essa comissão, ela vai produzir documentos, ela vai solicitar documentos nas áreas que eles verem que são necessárias, né? Isso, o setor de contabilidade, a própria prestação de contas, né? A gente tem uma ligação, uma conversa muito boa com o setor de prestação de contas. Então, essa atividade, ela faz com que se produza documentos, e esses documentos têm que demonstrar que houve dano, quem são os responsáveis, né, por eles, precisa ter manifestação acerca das contas que foram analisadas, porque se quem vai fazer o julgamento é o Tribunal de Contas, então ele precisa ter uma visão máxima de tudo que aconteceu ali naquele processo, né? Então, nessa resolução, ele traz todos os documentos que eles julgam necessários para eles poderem operar com o julgamento lá, né? Porque a gente tem que analisar que o Tribunal de Contas do Estado faz o julgamento de todas as tomadas de conta do Estado, né? Então, ela tem que ir completamente instruída. E é por isso que, antes de ir para o Tribunal de Contas, esse processo passa pela certificação da Controladoria Geral do Estado, para eles verem que realmente foi atendido todos os requisitos. O processamento da tomada de contas especial, eu já falei, né? Ele tem a duração, ele deve obedecer a duração de 180 dias, renováveis por mais 180 dias, né? E ele deve se ater a todos esses documentos que eu falei, que está lá como anexo da resolução, né? Super fácil, super acessível a todos, no site da ALEP, Assembleia Legislativa do Estado. Mas eu coloquei aqui, principalmente, a autuação e instrução da TCESP, que é feita pela a nossa gerência, né? Já para uniformizar, né, esses processos, que é uma das nossas funções principais, né, uniformizar esses processos administrativos. A composição do processo, né, aqui tem os atos da comissão, composição do processo, que estão interligados, né, juntamente com a apuração dos fatos e da constatação da ocorrência, a notificação e a intimação dos responsáveis e a oportunidade de ampla defesa, né? Se a gente traz isso para o plano da doutrina do direito administrativo, a gente vê que a questão do contraditório, da ampla defesa, ele está contemplado aqui diante desse processamento, desse correto processamento da tomada de contas especial. Concluído o trabalho da comissão, o processo ele é encaminhado à Secretaria da Controladoria Geral do Estado, como já foi falado aqui, né? A SCGE, para certificação. Então, duas situações podem acontecer. A SCGE pode aprovar e emitir a certificação dessa tomada de contas especial, ou a SCGE pode não aprovar essa tomada de contas especial e devolver para que a Secretaria de Saúde faça novas diligências, né? Então, aprovando, a controladoria, ela emite a certificação
e devolve esse processo para a Secretaria de Saúde, né, para a entidade, para o órgão de origem, para que o secretário de saúde emita um novo pronunciamento e encaminhe esse processo para o Tribunal de Contas, né? Estando toda correta essa tomada de contas, esse processo. Se esse processo não for aprovado, então se devolve para que a própria comissão, né, de tomada de contas especial atenda às exigências da controladoria e depois retorne com o processo para lá para saber se atendeu o que ele queria e emitir a certificação, tá? Finalizando a fase interna da tomada de contas especial, o processo segue para o Tribunal de Contas e o julgamento da tomada de contas no âmbito do Estado de Pernambuco, como já foi colocado aqui, é de competência constitucional originária do Tribunal de Contas do Estado, conferida pela Constituição Estadual em seu artigo 30, inciso 2º. Os responsáveis pelo controle interno do órgão ou entidade, ao tomarem conhecimento da omissão no dever de instaurar a tomada de contas especial, ou ainda de qualquer irregularidade ou ilegalidade, adotarão as medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária, conforme previsão do parágrafo único do artigo 31 da Constituição do Estado de Pernambuco. Importa ressaltar que a responsabilidade solidária impõe aos devedores igual responsabilidade de adimplir a obrigação em sua integralidade. Uma coisa, com essa leitura que eu me lembrei, é da questão da responsabilidade solidária, né? Nós já nos deparamos com casos aqui que um processo de tomada de contas contra uma ONG, né? A ONG, ela não existe mais, né? O CNPJ está inativo, e aí a comissão suscitou. E aí, o que a gente pode fazer num caso desse, né? A gente vai responsabilizar quem? A gente responsabiliza a pessoa, a última pessoa que estava respondendo pela entidade naquele momento, né? Lá no passado. Então, isso também cabe ao prefeito, né? A questão do município, né? Por exemplo, vamos dizer que essa tomada de contas está sendo realizada contra o município que já está em outra gestão, né? Então, o gestor passado, né, onde foi o agente, né, que envolvido nessa irregularidade, ele vai responder, né? E o prefeito atual ele vai tomar ciência de que de que o município está sofrendo um processo de tomada de contas e que vai ser julgado pelo Tribunal de Contas, tá? Então, essa questão da responsabilidade dos responsáveis, né, a responsabilidade solidária é importante falar. Pronto. E aí, eu encerro a minha apresentação de tomada de contas especial. Eu tenho esse é um tema, né, que ele é muito restrito, ele é um tema que a gente não vê, né, nos cursos de direito, porque ele, por ser muito restrito, né, você não tem uma vasta bibliografia, né, sobre ele, mas ele não deixa de ser extremamente importante na manutenção da administração pública, do bem público, né? E é isso. Eu queria que vocês
Eu queria agradecer a atenção de vocês e se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui para, ou alguma consideração, ou alguma coisa que faltou pela questão do nervosismo, estou aqui à disposição. Não sei se a doutora Juliana volta. Volta. Prestando atenção em tudo, adorei. Menina, como é legal esse tema, tão bom. Tão bom você explicando, uma historiadora explicando, nada melhor. Contando história, né? Contando história para a gente. Foi muito bom, Carol. O joia, muito bom mesmo. A gente está tentando aqui articular, né, consolidar junto com você o caderno de orientação. Eu acho que ficou bem, bem esclarecedor. Já pedi a Denis que inclua aí grande parte aí do seu material e você, como elaboradora, também junto com ele no caderno de orientação. Que aí a gente tem que dizer aqui para a turma, né? Vamos ter mais um caderno de orientações com esse fluxo aí que Carol explicou, como isso tramita, né? E aí com a elaboração de Carol junto com a Degimog. Parabéns, Carol. E aí, pessoal, acho que muitos parabéns, excelente apresentação, muito esclarecedora, muito detalhada, muito clara, né? Eu acho que o pessoal gostou muito, mas alguém queria fazer uma contribuição, alguém da comissão quer colocar algum assunto que queira deixar mais ressaltado, eventualmente, queira chamar a atenção. A gente queria destacar, doutora Juliana, que a gente tem os atos dentro da comissão, né? Sim. Então, assim, o assunto já é restrito. E os atos dentro da comissão, eles ainda são mais restritos, mais pormenorizados. Então, eu quis dar uma explanação geral do que seria esse processo, né? Lembrando que ele não se esgota, né? A gente sempre tem atualizações, a SCGE está sempre em contato com a gente para esclarecer, para trazer inovações. É isso. É ótimo. Eu acho que essas minúcias que você colocou, esse detalhamento aí dos atos da comissão, de repente você avalia se acha interessante isso constar no caderno. Se você achar importante, aí você fica à vontade de colocar. O caderno agora está com Fausta para fazer algumas considerações e aí ele passa para você hoje. Tá certo. Viu? Tá, joia. Pessoal, alguém quer fazer alguma consideração? Feliz que só 38 pessoas na turma. Muito bom, um tema tão específico, mas tanta gente interessada. Muito bom, fico muito feliz de ver esse engajamento. Agradecer a todo mundo a participação. Alguém quer colocar, pessoal, alguma questão que ficou na dúvida ou quer ressaltar mais alguma coisa? Se não, a gente agradece a participação de Carol. Espero ansiosamente o caderno, que ela vai deixar ele recheadinho aí para a gente também, com as contribuições dela. Olha aí, só parabéns, Carol. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Arrasou mesmo. Obrigada pelo convite, viu? E estou aqui à disposição para outros desafios. Maravilha, pense, vá pensando aí temáticas lá da sua área que você acha que seria bacana e a gente inclui no cronograma do segundo semestre. Pronto, tá ótimo. Tá ótimo. Então, pessoal, a Arani está escrevendo aí alguma coisa, não sei se é parabéns ou se vai querer ressaltar alguma informação. Vamos ver. Parabéns. Parabéns. É bastante esclarecedora. Parabéns da chefe, hein? Ainda melhor. Ah, pois é. Muito bom, gente. Então, eu acho que a gente fica por aqui essa semana. Semana que vem, inclusive, é a Arani Freire, né? Nossa gestora de correição. Nossa gestora de correição vai falar com a gente sobre PAD. Processo Administrativo Disciplinar. Processo Administrativo Disciplinar. Esse é massa também, esse tema. Estou adorando essa vitrine da correição. Não é? Tá ótimo. Muito bom, pessoal, muito bom. Então, boa tarde para todo mundo. Vamos ainda curtir esse finalzinho de tarde, dar um gás ainda no trabalho mais um tempinho e ficar ansioso para a quinta que vem aqui com a Arani. Um beijo grande, Carol. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Um beijo, boa tarde. Boa tarde.